Olá, meus irmãos. Meu nome é Andreu Monteiro e eu exerço o ministério pastoral na igreja Ministério Bíblico Ivoti. E nós estamos aqui para o nosso segundo vídeo da nossa série Nisto Cremos. E o primeiro tópico que nós temos dessa série, que revela aquilo que cremos, a nossa confissão de fé, o primeiro tópico é referente à Bíblia. O tópico é as Santas Escrituras. A Bíblia é o livro mais especial que nós temos em toda a história da humanidade, porque ele representa a revelação de Deus a nós. Mas também é o livro mais atacado em toda a história. Mas é a Bíblia que vai balizar a nossa fé. Quantas perguntas e quantas indagações nós temos a respeito da nossa existência? E que nós podemos ir para a Bíblia tem as respostas que nós precisamos. Perguntas do tipo: no que a fé cristã está baseada? Como saber de maneira segura quem realmente é Deus? Quem é o homem? Como que nós devemos ou deveríamos viver? Todas essas perguntas nós podemos levar para as Escrituras, certamente nós teremos boas respostas. E primeiramente, eu quero meditar com você e que você considere um texto precioso das Escrituras, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E esse texto diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. E como é importante nós vermos que a palavra de Deus, ela autentica a sua origem vinda de Deus, revelada do Espírito Santo, e a sua autoridade para as nossas vidas. Então vamos ler a primeira sentença da nossa confissão de fé, as Santas Escrituras, e considerar algumas coisas importantes. Bem, a sentença que nós temos então, acompanhem junto comigo e podemos verificar aí na tela, diz o seguinte: cremos que os 66 livros das Santas Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e são verbal e plenamente inspirada por Deus, inerrantes nos manuscritos originais, infalíveis e a autoridade final e suficiente em termos de fé e prática. E nós temos referências bíblicas que nos ajudam a entender isso melhor. Nós já lemos uma, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Deixa eu só considerar com os irmãos algumas coisas importantes dentro dessa sentença da confissão de fé. A primeira delas, cremos que os 66 livros das Escrituras. Então, a nossa Bíblia, que nós temos como base de regra e prática e fé, é a Bíblia que contém 66 livros. Tem outras Bíblias que há um acréscimo de 7 livros. Os católicos, por exemplo, utilizam Bíblias que têm livros a mais, como Judite, Macabeus, Tobias e outras. Isso são considerados livros apócrifos, obscuros, por assim dizer, que os primeiros cristãos não reconheceram como livros inspirados e vindos da parte de Deus. Vejam bem, não foram homens que definiram o que entraria nas Escrituras ou não, mas Deus usou homens para que reconhecessem, usou líderes, igrejas espalhadas pelo mundo da época, para que reconhecessem o que vinha de Deus, da parte de Deus ou não. Então são 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Então esses 66 livros, eles são a palavra de Deus. Isso significa que, então, não são palavras de homens, né? A Bíblia é a revelação completa. Quando nós falamos que a Bíblia é a revelação de Deus, nós estamos dizendo que a Bíblia abrange o todo da revelação. Tudo que Deus tinha para nos revelar, que Ele queria nos revelar, Ele assim o fez nas Escrituras. Não existe nada mais que precise ainda ser revelado a nós, porque senão nós poderíamos ainda incluir mais alguns livros na Bíblia, o que não é o caso. Então a Bíblia é a revelação completa de Deus, de quem Ele é, da sua vontade para o homem, revela o problema do homem, que é o pecado, revela também a solução para tal problema, a salvação em Cristo Jesus. Isso significa também que o que Deus queria que soubéssemos está completamente contido nas Escrituras. É suficiente. O que nós temos em mãos, o que Deus nos permitiu, o que Ele decidiu revelar sobre si mesmo. Deus não revelou tudo sobre si mesmo. Seria impossível nós compreendermos a plenitude de Deus. Mas o que era possível nós compreendermos a respeito de Deus, Ele assim
permitiu que nós o conhecêssemos e está registrado, então, nas Sagradas Escrituras. Amém? Um outro detalhe que eu gostaria de considerar com os irmãos, além dos 66 livros que está destacado, circulado aí, observe um outro destaque, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E isso é muito significativo para nós. Também, nós vimos aí que a Bíblia ela é a palavra de Deus no sentido verbal, né? Jesus também é a palavra de Deus encarnada, porque Deus se revelou através do Filho, né? E Deus também fala aos nossos corações através do Santo Espírito. É uma experiência que nós temos com Deus através do Espírito Santo. Mas nunca algo além das Escrituras ou a parte das Escrituras. A experiência que nós temos com o Espírito de Deus, que fala aos nossos corações, se nós podemos assim dizer, ela está baseada na revelação que é a Escritura. Então, a Escritura é a revelação verbal, escrita. Cada palavra que foi escrita pelos escritores do Antigo Testamento, ali é a fala de Deus. Então, a Bíblia não apenas contém um conceito por trás, uma moral da história que vem de Deus. Não, cada palavra, cada frase, cada sentença, cada verbo, isso não veio da mente ou da capacidade humana, isso veio de Deus. Cada vírgula veio de Deus de maneira textual para que nós tivéssemos isso preservado e fosse uma bênção para que nós pudéssemos desfrutar disso hoje, né? Então elas são plenamente inspiradas por Deus. É um outro destaque, você acompanha aí no slide, inspiradas por Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada. E nós podemos assim ver, por exemplo, no texto de 2 Timóteo 3, 16 a 17, nós já vamos ler esse texto, eu vou colocar no slide para que a gente acompanhe. Então, a Bíblia, ela recebeu o sopro de Deus. Ali está o fôlego de Deus, a vida de Deus, a revelação de quem Deus é, e Deus usou homens para fazer isso. Também podemos considerar, e aí mais um destaque no slide, inerrantes nos manuscritos originais e também infalíveis. E muitas pessoas dizem assim, mas a Bíblia ela foi escrita por homem, o papel aceita qualquer coisa. E não contém erro nos seus escritos originais. Devemos ponderar também que os escritos originais eles não existem. O que existem são cópias de cópias mais antigas. Os escritos originais são chamados de autógrafos e eles não existem mais. Existem cópias que elas são ali datadas do 2º século, elas são as cópias mais próximas dos originais. E assim houveram cópias de cópias em toda a história da igreja. Hoje existem estudos de crítica textual para chegarmos ao mais perto, de maneira mais fiel, do texto que Deus realmente deu a nós, mas Deus fez com que esse texto fosse preservado, com boas cópias, para que a revelação de Deus não se perdesse na história e nós tivéssemos acesso de maneira segura a esses textos. Então, elas são infalíveis, inerrantes nos seus manuscritos. E também a autoridade final e suficiente em termos de fé e prática. Eu vejo a setinha ali no slide, autoridade final. Então não é simplesmente um livro de consulta, onde nós podemos nos deleitar com fatos da história que são interessantes, um livro de curiosidades, né? Mas a Bíblia, ela é autoridade. Quando nós falamos de autoridade, isso implica que ela deve ser obedecida, né? É isso que implica autoridade. E a palavra de Deus também está acima de qualquer coisa, pensando em termos de autoridade. Está acima mesmo de uma igreja local, acima de um pastor, de uma religião, acima das autoridades governamentais. Precisamos ser submissos a todas as autoridades. Mas, acima de tudo, nós temos uma autoridade maior que precisa ser obedecida, custe o que custar, que é a Bíblia Sagrada, Santas Escrituras. Também, mais um destaque que nós podemos dar nessa sentença de confissão de fé, você pode verificar ali, elas também são suficientes. Então preste atenção nisso, a Bíblia ela é suficiente, ou seja, ela não precisa ser complementada. É isso que essa palavra nos mostra. A Bíblia não necessita de complementos, não é a Bíblia e algo a mais que nós precisamos. A Bíblia tem as respostas que nós precisamos para os nossos dilemas humanos, no qual vivemos ainda neste mundo caído. E também
Em termos de fé e prática, nós podemos confiar em Deus, né? Por isso que podemos ter respostas para as nossas vidas, né? Para os nossos corações, para vivermos uma vida piedosa, em um padrão objetivo e seguro de como procedermos e no que acreditarmos, de uma maneira que Deus seja honrado através das nossas vidas. Amém? Então, o texto bíblico que nos ajuda a entender bem isso e que vai chancelar essa ideia das Santas Escrituras e o que ela representa para nós é o que Paulo escreveu ao jovem Timóteo em sua carta. Então, acompanhe comigo. O que Paulo falou aqui a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Paulo escrevendo, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Olha a utilidade da escritura. Além de ser inspirado, que nós já vimos na sentença da nossa confissão de fé, ela é útil, né? Então ela tem relevância prática para a nossa vida. Não é simplesmente um livro aí de consulta para nós admirarmos as suas histórias, mas ela é extremamente útil na prática para nós. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E veja outra expressão importante, a fim de que tem a conotação e a ideia de propósito, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e também perfeitamente habilitado para toda obra, para que possamos viver de uma maneira separada, que agrade a Deus, que tenhamos habilidades ou capacidade para vivermos em boas obras imitando Cristo Jesus. Tudo isso vem através da palavra de Deus. Se nós tirássemos a palavra de Deus, não sobraria nada. Nós não conheceríamos Deus, quem somos, qual o nosso problema, nem qual a solução e nem como vivermos nesse mundo. Mas Deus nos deixou a sua santa palavra e nós louvamos a Ele por isso. Então, 3 lições importantes nós podemos extrair disso que nós vimos na nossa sentença de confissão de fé. A primeira delas é que a Bíblia é a nossa base objetiva, do qual tiramos as lições, os princípios nos quais nós cremos. A segunda delas é que a Bíblia é a revelação de Deus, nos mostra tudo o que nós precisamos e devemos saber e temos condições e capacidade de saber a respeito de Deus, o nosso Salvador. E também, em terceiro lugar, que a Bíblia é suficiente para os nossos dilemas humanos. Isso traz muita esperança para nós. Eu gosto muito de um texto, irmãos, para encerrar, deixa eu compartilhar com vocês. Romanos capítulo 15, o versículo 4. O apóstolo Paulo escreve, ele diz assim: tudo que foi escrito outrora, antigamente, pelos escritores bíblicos, foi escrito para o nosso ensino, para a nossa instrução. E ele diz assim: para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que grande esperança nós podemos encontrar indo para a palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que possamos realmente encontrar as grandes verdades de Deus nas Sagradas Escrituras e nos deleitarmos nessa verdadeira esperança. Até a próxima, conto com a sua companhia. Deus te abençoe.